O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje, então, o Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi, uma festa da Igreja. Depois de nós vivermos todo o tempo pascal da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, depois o Senhor sobe aos céus na sua ascensão, depois celebramos Pentecostes, o Espírito Santo que desce sobre a Virgem Maria e os apóstolos e os guia agora, e guia a Igreja de Cristo até os dias de hoje. Celebramos depois a Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, Deus continua presente no meio de nós pelo seu Santo Espírito, mas também Deus continua entre nós na presença real de Cristo na Eucaristia. Então nós celebramos o corpo e o sangue de Jesus. E isso é o fundamento da nossa igreja, né? Cristo está presente na Eucaristia. Não é simplesmente um símbolo. Há divergência entre o catolicismo e as igrejas protestantes, porque eles o veem como um símbolo. Mas aqui no Evangelho de João é extremamente claro. Jesus fala do pão, Jesus fala que o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Então não é um símbolo, não é simplesmente uma parábola, uma história, não. Mas é real, é verdadeiro. A grande questão é quando se fala da palavra memória. Quando Jesus fala na ceia: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós, e o meu sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Depois Jesus diz: fazei isto em memória de mim. E por fato de falar memória, às vezes há a interpretação de nossos irmãos protestantes de memória como se fosse simplesmente uma memória psicológica, ou seja, uma lembrança. Memória é lembrança do passado, mas não. Memória na Sagrada Escritura ela tem um significado muito mais profundo. É trazer para o presente algo que aconteceu no passado. É viver aquilo que já aconteceu no passado. É um milagre, é uma graça. Então, quando nós celebramos a Eucaristia, a Santa Missa, nós não lembramos da paixão, da morte, da ressurreição, mas nós vivemos a paixão, a morte e a ressurreição. É algo que acontece no dia de hoje, é algo que se atualiza no tempo presente. É um milagre, é uma grande graça. Então, memória é viver aquilo que já aconteceu no passado de novo, agora aqui. Nós vivemos um momento, mas agora de forma sacramental. Então o pão e o vinho é verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda se fala no Evangelho: o povo vivia no deserto e comeu o maná do deserto, mas esse maná ainda deixa uma fome, mas uma fome material. A Eucaristia sacia a nossa fome espiritual. O maná era passageiro, mas o pão, que é o corpo de Cristo, é um pão eterno.
O pão do deserto, o maná no deserto é um alimento para caminhar, enquanto que a Eucaristia é um alimento para ressuscitar. No deserto, Deus envia o pão, o maná que cai do céu, mas na Eucaristia, Deus se entrega para nós como pão. É muito bonita essa tradição na igreja, da qual nós fazemos tapetes, né, de sal e de tantas outras coisas para que Cristo possa passar. Acaba se tornando algo cultural também em muitos lugares, muitas cidades do interior do Brasil, de Minas, de Goiás, fazem toda a cidade grandes e belíssimos tapetes. Mas não é só uma celebração, uma cerimônia cultural, que se tornou também, mas é porque verdadeiramente Jesus Cristo vai passar por ali. Jesus Cristo merece o nosso melhor. Que nós possamos ter uma vida eucarística, nós possamos fazer de tudo para comungar do corpo e sangue, porque o corpo e sangue de Cristo nos gera vida eterna. E para nós nos aproximarmos, nós precisamos estar limpos do pecado, nós precisamos estar com a confissão em dia, então que possamos lutar sempre contra o pecado para podermos ter este alimento espiritual de vida eterna. Nessa celebração de Corpus Christi, nós possamos assumir um compromisso de sermos pessoas verdadeiramente adoradoras de Jesus sacramentado. Você tem sido um adorador? Você tem adorado a Jesus sacramentado? Quantas pessoas já não adoram mais, não dedicam mais um tempo, né? E colocam tantas outras coisas na frente, mas não adoram a Jesus sacramentado. Você precisa ter uma vida de adoração. Precisa ter. Então que nós possamos procurar isso. Às vezes você não tem tempo em dia de semana, porque trabalha, porque estuda, mas você pode chegar mais cedo, né? Na missa, antes da missa de domingo, para poder fazer a sua adoração. É por isso que é importante também manter o silêncio dentro da igreja, antes da Santa Missa, porque às vezes as pessoas querem rezar, as pessoas querem adorar Jesus sacramentado, presente no sacrário da igreja, mas o barulho às vezes pode incomodar, atrapalhar. Então são coisas que a gente precisa pensar, né? Preciso adorar a Jesus sacramentado, tenho que me perguntar se eu tenho adorado, tenho que me perguntar se eu tenho comungado da forma correta, ou seja, sem pecado, com a confissão em dia. Tenho que me perguntar se eu estou atrapalhando as pessoas, às vezes, quando converso antes da missa, ou até na missa, às vezes, né? Então são coisas que o católico tem que ver, tem que rever suas atitudes, para que a gente possa cada vez mais ter um coração adorador mais próximo de Jesus e levar também as pessoas a esse encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém.